Todos aqui com quem eu não tive oportunidade de falar anteriormente. Me cabe hoje, durante a tarde, falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, mas eu vou falar mais especificamente sobre os itens 9 a 11, são instruções dos Espíritos sobre a nova era. Eu tentei para fazer de uma forma que seja mais didática, eu vou trabalhar bem a primeira mensagem, vou trazer os elementos que compõem, que são necessários para a gente compreender o que seria essa nova era, muito trabalhados na primeira mensagem, e a segunda e terceira mensagens eu só vou complementar com o que eu não disse anteriormente, né? Eu queria chamar a atenção para a figurinha que tem aí, um planeta ao fundo, uma mão de uma pessoa adulta e uma mão de uma criança. E eu gostaria que vocês reparassem que me parece que quem está conduzindo é a criança. Então, é com essa imagem que eu gostaria que vocês assistissem essa palestra, né? O resultado dos meus estudos. Então, o item 9, um espírito israelita, que aparece em outros pontos também da codificação, da Mensagens na Revista Espírita, traz para a gente a seguinte mensagem. Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Só para situar vocês, esse primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, ele nos fala das 3 revelações. Ele nos fala sobre Moisés, sobre o Cristo e sobre o Espiritismo. E depois, muito brevemente, fala da união da ciência e da religião. Desses primeiros parágrafos, é importante a gente observar o seguinte: a primeira revelação, que foi trazida por Moisés, ela é personificada. Existiu alguém que foi responsável por transmiti-la. Qual foi a grande mensagem desse espírito lá há quase 4.000 anos, de Moisés? Foi trazer para o mundo a ideia de um Deus único. Até então, esses povos mais atrasados, eles viviam uma ideia de deuses que correspondiam aos fatos do dia a dia, às atividades do dia a dia. Deuses que correspondiam aos fenômenos da natureza, desde o sol, Deus da lua, o Deus de uma profissão. Isso era o panteísmo. Moisés, representante de um povo hebreu, um povo muito sacrificado, um povo que foi mantido como escravo durante muito tempo dos egípcios, para até poder fazer com que esse povo chegasse ao que então era a Terra Prometida, introduz na humanidade essa ideia do Deus único e, para facilitar a sua jornada, cria um conjunto de regras pelos quais esse grupo, esse povo hebreu vai se conduzir. Esse conjunto de regras, o mais importante, fundamental, são os 10 mandamentos, são as leis morais trazidas por Moisés, são muito rústicas, e aí depois Moisés criou leis humanas, na verdade, leis civis, que ele disse que também foram ditadas por Deus, né? Mas ele cria esse arcabouço do que seria a moral, o bem e o mal daquela época. Segue esse espírito israelita dizendo que essa moral, essas regras que Moisés ensinou, eram apropriadas ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar.
E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência dos hebreus era muito atrasada, muito atrasada se achava em imoralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos que lhe falavam ao sentido, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. A ideia desse Deus que foi trazida por Moisés era um Deus que devia ser temido, era um Deus que comandava, era um Deus que impunha a sua autoridade de cima para baixo. E quando os seus comandados cometessem algum erro, algum equívoco, para repará-lo, eles deveriam realizar sacrifícios. Sacrifícios é o mesmo que holocaustos. Então, não é raro você abrir lá o Antigo Testamento e ver, se o homem roubou, que era algo muito grave, isso é uma lei humana, isso não é divino. Ele deve compensar esse ato equivocado com o sacrifício de um cordeiro. Se você cometer um ato menos grave, você deve sacrificar 3 pombos. E aí você tem até um momento em que você quer consertar um erro que tenha sido cometido por um povo inteiro, e a gente tem a história de Abraão, que deveria sacrificar seu filho Isaque para poder purificar aquele povo. Então, aquele povo, aquele Deus, era um Deus dirigido aos homens que precisavam de sofrer esses sacrifícios na carne, de gastar algo que lhes era muito caro para poder progredir. Depois, eu coloquei essa figurinha aí, eu achei interessante, que em um determinado momento, esse paradigma muda. Não seriam mais necessários sacrifícios, não sacrifícios como nós vemos no Antigo Testamento. Com o Novo Testamento, que nos foi trazido pelo Cristo, você deixa de ter essa necessidade de compensar os erros que você havia cometido através de sacrifícios, através de holocaustos. O espírito israelita continua nos dizendo que o Cristo foi o iniciador da mais pura, mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Foi necessário uma passagem do tempo, foi necessário que esse povo amadurecesse, que aquela ideia de Deus único se estabelecesse e fosse conhecida por mais pessoas, para que Jesus pudesse encarnar e trazer novos conceitos, para que ele pudesse vir e estabelecer uma nova moral, mas que não desrespeitasse, não descumprisse a anterior. A atualização dessa moral feita pelo Cristo, na realidade, é como se ele tivesse vindo resumir. Daqueles 10 mandamentos anteriores, aquela moral mais rústica, ele veio apresentar um único mandamento, por assim dizer. Está lá em Mateus, capítulo 22, dizendo que Jesus recomendou que, se todos respeitássemos a Deus sobre todas as coisas, e se nós amássemos ao próximo como nós amamos a nós mesmos, estaria sendo cumprido aquilo que é necessário para que nós pudéssemos alcançar o reino dos céus. Esse pensamento do Cristo, que é um pensamento cujo filtro é o amor, é um pensamento de um Deus Pai, essa expressão Deus Pai surge nessa época, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus que protege suas sofreu resistência, mesmo naquela época em que ele estava encarnado e que ele explicou isso pessoalmente. Aquele povo daquela época, embora já 2000 anos adiantados em relação a Moisés,
ainda precisavam de rituais, ainda precisavam de práticas físicas, porque eles não entendiam a essência da moral do Cristo, que era o amor. E aí, nesse ponto, eu vou pedir licença para falar de vocês do Cristo. O Cristo, segundo o Livro dos Espíritos nos explica lá na questão 625, é o espírito mais perfeito, mais puro que encarnou na Terra. Cristo é modelo, é exemplo, mas não é exemplo só por ser o Cristo. O Cristo é exemplo porque ele já fez isso que nós estamos fazendo agora há muito mais tempo. Se nós ele presenciou a criação da Terra, ele organizou a formação do orbe, e ele está presidindo tudo que acontece aqui desde então. Eu achei adequado a gente recuperar uma menção no Evangelho de João, no começo do Evangelho de João, quando ele nos explica que no princípio havia o verbo. Isso aí é uma reprodução do que está lá na Gênese mosaica. O verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava na treva, e a treva não a reteve. É um jogo de palavras que remete ao início da Gênese de Moisés, ao primeiro livro do Antigo Testamento. Quando João fala que no princípio havia o verbo, por se utilizar esta palavra verbo, a gente pode acreditar que Jesus teria encarnado na Terra para falar para a gente, ou para escrever, ou para comunicar para a gente o que seria Deus, o que seria essa moral de Deus. Mas, na verdade, apesar de estar sendo usada a palavra verbo, Jesus não veio falar nada. Jesus não veio contar para a gente nada. Jesus encarnou para vivenciar o que era essa moral de Deus, para vivenciar o amor, para exemplificar para a gente o que nós precisávamos fazer para andar no caminho reto que nos levaria ao nosso aperfeiçoamento moral. Vejam, nenhum lugar você vai encontrar dizendo que Jesus escreveu alguma coisa, a não ser na areia lá da mulher adúltera que foi apagada. E a preocupação dele era que os evangelhos contassem as práticas dele, não o que ele falava. E eu peço a vocês também que a frase o verbo era Deus, se eu estou dizendo que o verbo é Jesus, eu poderia estar dizendo que Jesus é Deus. Também não é isso que significa eles serem a mesma pessoa. No Espiritismo, isso é muito bem definido, que Jesus é um personagem, eu peço licença para falar personagem, e Deus é outro personagem. A gente entende que Jesus era Deus porque Jesus, assim como todos nós, era feito da essência divina, né? Para entender um pouquinho disso, a gente tem que pensar lá no capítulo dos fluidos, do fluido cósmico universal, no fato de nós estarmos mergulhados em Deus e Deus estar em nós para nos conhecer nos mínimos detalhes. Então, quando o Evangelho fala o verbo era Deus, não só Jesus, como todos nós, somos feitos da essência divina, o que significa que a moral divina está implementada em todos nós. E aí, se na primeira revelação, que era Moisés, havia uma necessidade muito evidente de sacrifícios físicos, de holocaustos, que é queimar mesmo, né? Que eles levavam esses animais para serem queimados para Deus, na segunda revelação, que é o cristianismo, que é Cristo encarnado, vivendo e exemplificando, o único que se sacrificou foi Jesus. Foi ele que se imolou para cumprir as profecias no Antigo Testamento
e para promover o progresso da humanidade. Partimos, então, para o que a gente conhece como a terceira revelação, que é o Espiritismo. Esse espírito israelita esclareceu para a gente que é a lei do progresso, a lei que a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade e suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. No Espírito Israelita, Mulhouse, 1861. Pois bem, foram necessários quase outros 2000 anos para que fosse desenvolvido um método para que a humanidade amadurecesse um pouco mais, para que nós pudéssemos melhor compreender a mensagem de Jesus. O que foi necessário surgir nesses 2 séculos? A ciência, a valorização do raciocínio e da razão. Passou-se a compreenderem-se os fenômenos que estavam ocorrendo de uma outra maneira. Não bastava acontecer, por exemplo, uma planta nascer, o sol iluminar e esquentar, as estações surgirem uma após as outras. Foi necessário que o homem aprendesse a observar esses eventos, entender esses eventos, na medida das suas possibilidades, prevê-los e repeti-los. Foi necessidade atribuir a tudo que é natural uma linguagem científica. E aí, o que o Espiritismo veio fazer? Eu estou dizendo que tudo que era da natureza passou a ser observado, passou a ser analisado e se deu uma base científica. Só que os fenômenos espirituais também são fenômenos da natureza. E esses fenômenos também, com o Espiritismo, passaram a ter uma explicação racional. Se compreendeu por que existem reencarnações, ou pelo menos está explicado por que é necessária a reencarnação. Se compreendeu a forma em que os espíritos se comunicam, se deu um conjunto de regras que permite que, quando a gente queira acessar esses conhecimentos, a gente tenha como. Então, assim, essa nova forma de explicar a moral do Cristo é a doutrina espírita. E aí eu achei interessante, para a evolução do nosso tema aqui da tarde, trazer essa frase do Kardec. Em um determinado momento, Kardec falou na Revista Espírita que todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. O que eu acho que Kardec quer dizer com isso, né? O que significaria isso? Existe um conjunto de leis divinas, leis que emanam do Criador. Você pode dividir essas leis em leis físicas, biológicas, químicas, em leis dos fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia. Por exemplo, a lei da gravidade, que é uma lei física. Todo corpo que cai é atraído para o centro da Terra. Então, Newton descobriu que, se o corpo fosse solto no espaço, ele seria atraído para a Terra. Vejam bem, a lei já estava lá. Newton só analisou e traduziu ela de maneira que ele pudesse explicar para as pessoas. Isso acontecia
em todos os tempos, caírem coisas atraídas para o centro da Terra. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É uma lei física. É só olhar para o lado. Duas pessoas não sentam no mesmo lugar. Ponto. Acabou. Do mesmo jeito, esse é um ramo, né? A lei natural, a lei física, que a gente está acostumado a ver. Do mesmo jeito, uma lei espiritual, que é uma lei moral. Não matarás. Não preciso dizer para ninguém, não precisaria estar escrito em lugar nenhum que a gente não deve tirar a vida de outro ser humano, de outro ser. Isso já está dentro da gente, é aquela parte de Deus que já está vivendo na gente. Por acaso, as leis humanas, o Código Penal diz isso também, mas não precisaria para a gente saber que é errado. E aí a gente pode ter situações em que leis da natureza também são leis morais. Por exemplo, se a gente for lá no Livro dos Espíritos, a gente vai achar a lei da destruição, que tudo se renova. E aí a gente tem uma lei física também, que foi trazida por Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Ora, isso daí não é uma lei de renovação, exatamente como está na lei moral espírita, e tudo isso não é uma lei divina? Então, é só para a gente entender que todas as leis são iguais. Não é porque uma lei traduz uma experiência física e outra lei traduz uma experiência espiritual que elas são mais ou menos importantes, tá bom? E aí, onde nós podemos encontrar esse conjunto de regras, essas leis morais que foram trazidas pela doutrina espírita? Eu consigo identificar, a grosso modo, pelo menos 2 lugares, 2 pontos, né? Nessa codificação que foi trazida pelos espíritos e organizada por Kardec. No Livro dos Espíritos, a terceira parte vai ser completamente dedicada a essas leis morais. No comecinho, as perguntas tratam justamente de leis naturais, de moral, e depois vem as leis morais especificamente, aí vem lá a lei da duração, a lei do trabalho, a lei da distribuição, a lei da justiça e caridade, do amor, justiça e caridade, tem todas elas lá explicadas, tá? Mas de todas, e são muitas, eu quero destacar o seguinte, só para a gente ver o reforço que a doutrina espírita veio dar. Tem lá na pergunta 629, que a gente pode ter dúvida do que é moral. Se eu quisesse dizer rapidamente o que é moral, o que é uma lei moral, eu poderia me remeter à máxima do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Pronto, a gente resolve a vida nessas frases, tá? Mas eu quero estudar mais, eu quero entender mais, eu quero mais auxílio para compreender o que é moral. E aí os espíritos nos disseram o seguinte: moral é a regra de bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o que é moral, gente? Moral é a gente saber discernir entre o bem e o mal. Ah, mas é o que a televisão diz que é o bem e o mal, o grupo de WhatsApp diz que é bem e o mal, nossos pais, embora sejam guias muito seguros, digam que é bem e mal. Não, é o bem e o mal segundo essa centelha divina que a gente carrega em nós. Aquilo que, no fundo, a gente já sabe. A gente precisa atender essa programação, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado. É como se a gente tivesse um GPS embutido de nascimento. Além de nós termos esse auxílio aí do Livro dos Espíritos, que disseca o que é cada uma dessas regras morais, a gente também pode recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria que vocês lembrem, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele trata de regras morais. E eu gostaria que vocês lembrassem que o Evangelho tem um subtítulo muito interessante. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que tem a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida.
Então, também no Evangelho Segundo o Espiritismo, a gente tem um guia seguro de como proceder, de como identificar o que é bem e o que é mal. Sigamos aí. Mas essa doutrina que hoje em dia nós optamos por seguir, que nos atrai tanto, ela, na realidade, ela não veio inovar em nada, nada. O Espiritismo veio tentar explicar de uma forma simples e direta, deveria ser assim, mas numa linguagem científica e filosófica, na verdade, de uma maneira ordenada, o que já foi dito por Jesus há mais de 2000 anos nas parábolas dele. Ele mesmo, naquela época, falou que ele não seria bem compreendido e que, no futuro, ele encaminharia o Paracleto, ele encaminharia uma chave para que nós compreendêssemos o que ele queria dizer, para que nós melhor alcançássemos o reino de Deus. A gente pode dizer que a gente olha para Jesus, e a segunda revelação é como se Jesus fosse um diamante, mas uma pedra bruta, uma pedra ainda opaca, uma pedra cheia de terra por cima. A gente olha, e como a gente é muito ignorante, talvez se eu olhasse um diamante hoje, eu não soubesse discernir. A gente não identifica o valor daquilo. Esse talvez seja o olhar que a gente tem para o Cristo, o olhar daquele momento do Novo Testamento, do que ele exemplificou. O Espiritismo, 1860 anos depois e até agora, é presidido por ele, é Jesus que conduz a doutrina, a filosofia espírita com auxílio de espíritos superiores, é como se fosse uma lapidação, é como se ele limpasse, cortasse aquela pedra da maneira adequada, jogasse uma luz, a gente olha, e aí sim, agora, de uma maneira mais nítida, a gente consegue compreender o valor dos ensinamentos que ele vivenciou há 2000 anos. E aí a gente não pode perder a perspectiva, porque os fenômenos espirituais sempre existiram, há 2000, há 4000 e mais, mas eles foram organizados agora pelo Espiritismo, que a gente pode aí chamar de cristianismo redivivo mesmo, e a gente pode olhar essa moral e compreendê-la de forma mais fácil. E aí é lembrar sempre as palavras de Kardec, que também estão na contracapa do Evangelho. Fé inabalável, só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec nos recomendou, se a ciência provar diferente, como Deus não pode criar duas leis que se contraponham, assumam o que a ciência comprovar que está certo. Então, não existe lei errada. Existe o que a gente não conhece. Tá? Milagres não existem. Tem desconhecimento por parte de nós na condição de humanos limitados que somos. Agora, com essa organização, com essa nova ferramenta que é o Espiritismo, com o fato de nós agora podermos ver essa moral do Cristo claramente, termos as condições de fazer isso, vem à conta, tá? E eu acho que esse é o grande pulo do gato do Espiritismo. Os espíritos todos vêm para dizer o seguinte, olha, são chegados os tempos. Na verdade, eles estão apresentando a conta, eles estão cobrando da gente a nossa atitude para que nós auxiliemos, para que nós nos reformemos e nos ajudemos nessa progressão da humanidade, do planeta Terra. E por que o Espiritismo vem dar uma perspectiva diferente? Jesus falava da vida futura, Jesus falava de reencarnação, só que ele não conseguiu desenhar muito bem para aquele povo daquela época o que era isso. Mas hoje, quando a gente pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente olha o capítulo Bem-aventurados os aflitos, e a gente vê que naquele capítulo tem 2 itens, um assim, causas presentes das aflições. E a gente olha de novo e tem lá, causas passadas das aflições.
for. Então, tem algumas coisas que a gente está sofrendo agora, que são imediatas, repercussão de nossos atos mais próximos, e tem coisas que a gente está trazendo, é bagagem. Bom, a gente já tem que parar e pensar 2 vezes. Opa, tem consequência nessa história. E tem também lá o céu e o inferno. Para quem trabalha com direito, aquilo é uma maravilha, porque a gente abre o céu e o inferno, vê todas aquelas comparações que Kardec fez entre o catolicismo, que era a religião predominante na época, e o espiritismo que estava surgindo, aqueles confrontos, mas tem um tópico lá que se chama Código Penal da Vida Futura. Opa! Então, igualzinho aos códigos penais terrestres, que se inspiraram lá, nós temos o seguinte: para essa conduta A, X, que você realizar, você tem a consequência Y. Então, meu amigo, o que entrou no roteiro da moral? Entrou a responsabilidade. O que a gente consegue enxergar aqui? Consequência. Então, o que a gente faz hoje vai ter repercussão na gente mesmo amanhã. E a gente consegue enxergar esse amanhã. E aí, imagina para a pessoa que vive num mundo muito material, muito egoísta, e é muito orgulhoso. É difícil. Então, são esses aspectos que nós temos que reprogramar na nossa vida para poder progredir. Se os espíritos que habitam a Terra hoje quiserem evoluir com ela, quiserem repassar a nova era, esse período que é imenso, tá? Eles vão ter que lutar, né? Lutar, o que eu digo, é enfrentar, combater dentro de si materialismo, egoísmo e orgulho. Porque hoje em dia o que a gente vive é uma sociedade em descompasso entre as conquistas científicas e as conquistas morais. Nós precisamos entender e valorizar esse pensamento cósmico de amor e caridade que nos foi trazido pelo Cristo. Não há caminho para a vida futura fora do progresso moral do espírito. E isso vai ser trabalhado mais lá na frente. Eu quero comigo agora 3 segundinhos para vocês olharem para essas imagens que eu estou levando para vocês. Do lado esquerdo, a Via Láctea, vista da Terra. Do lado direito, o universo que é conhecido até hoje, fotografado por um telescópio. Esse é o universo de 2020, vamos dizer assim. Nós temos que lembrar sempre, é só para dar uma dimensão da nossa situação, tá? Nós somos um espírito que habita esse planetinha aqui, Terra, que é um dos 8 planetas que integra o Sistema Solar. O Sistema Solar, junto com outras 200 bilhões de estrelas, compõem a Via Láctea, a nossa galáxia. E existem prováveis 100 bilhões de galáxias no nosso universo. E já tem cientista falando em multiverso, quer dizer, vários universos. Gente, eu sou da área de humanas, é muito difícil para mim imaginar isso. Eu não sei falar esse número. Me disseram, eu tentei me informar, que isso significa 1,6 sextilhões de planetas. É muita coisa, gente, é muita coisa mesmo. O que eu acho que a gente tem que usar para a gente, para guardar de perspectiva, é que isso tudo foi criado por um Deus. Essa moral da qual a gente estava falando, que está sendo explicada e esclarecida para a doutrina espírita, rege todo esse universo. É imutável e é eterna para todo mundo. E mais, essa energia, esse ente que gerou todo esse universo que a gente está vendo aí reproduzido numa imagem, que a gente não consegue entender exatamente o que é, ela já fez transições planetárias inúmeras vezes, e quando eu digo inúmeras, são inúmeras mesmo, infinitas. E Jesus, que é o governador do nosso orbe, já participou de muitas delas. Então, gente, é para a gente ver que vai acontecer, a gente vai chegar na nova era, nós e outros, muitos planetas que estão aí nesse universo passando por isso agora. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, nós somos co-criadores dessa realidade num plano inferior, mas a gente tá junto, entendeu?
E aí eu vou passar muito rapidamente pelos outros dois espíritos, tá? Fenelon vai nos trazer justamente essa perspectiva de que nós somos pequenos, nós somos supostamente poucos, mas que se nós não fizermos essa mudança espiritual, essa reforma íntima em cada um de nós, a gente não vai conseguir fazer a reforma do planeta. A reforma do todo vai precisar de cada grão, vai precisar de cada formiga, vai precisar de cada pequeno trabalho. Basicamente, é isso que Fenelon nos diz. E aí a gente passa para a mensagem seguinte, que é a mensagem de Erasto, um discípulo de Paulo. Vejam vocês, Erasto traz uma mensagem falando sobre Santo Agostinho. E Santo Agostinho é um espírito que se manifestou inúmeras vezes na obra espírita, que foram trazidas por escrito e tem outras que nem foram escritas. Agostinho trabalhou lado a lado com Kardec na organização da codificação e é um dos seus maiores divulgadores. Por que eu acho que Agostinho foi trazido aqui nesse ponto para falar conosco? E por que eles trazem um discípulo de Paulo falando? Porque Paulo, como Agostinho, teve um momento de encontro com Jesus. Teve o seu momento eureka, por assim dizer. Saulo foi lá no deserto, diante das portas de Damasco, que escutou uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, aquele homem que era extremamente materialista, aquele homem que era extremamente rígido, duro, que vivia nas leis mosaicas e impunha aquelas leis mosaicas, profundamente inteligente, profundamente estudioso, ele se converte e passa a ser um dos maiores propagadores daquele cristianismo redivivo a ponto de ser chamado de apóstolo de Cristo. Corta para 400 anos depois, mais ou menos, vamos chegar em Agostinho. Agostinho também era um filósofo, Agostinho também tinha estudo, Agostinho conhecia profundamente os clássicos, os gregos, e ele estava passando por um momento crítico também na vida dele. Ele estava passando por um momento de vazio existencial, uma expressão que a gente usa hoje em dia. E ele estava achando que a vida já não estava mais valendo a pena. Quando também, num momento de reflexão, ele escuta vozes. Essas vozes, ele escreveu isso no livro, As Confissões. Essas vozes diziam para ele assim: toma e lê, toma e lê. E ele não estava entendendo muito aquele negócio, não. Ele estava achando que ele estava ficando meio doidão. E aí ele olha para o ambiente que ele estava, tinha um livro sobre a mesa, um livro que tinha sido deixado pela mãe dele. Ele olha, é a Bíblia, e ele começa a ler aquilo. E ele, que nunca tinha prestado atenção naquilo, nunca tinha olhado para aquilo como filosofia, começa a estudar aquilo profundamente como filosofia. Ele compreendeu o Cristo por aquelas palavras, mesmo que elas não traduzam exatamente a pureza daquele ser que encarnou, mesmo que ela não traduzisse o que ele veio exemplificar. E aí, 400 anos depois, no momento em que o cristianismo ainda não era forte, no momento em que estava aquela transição, os romanos começando a assumir o cristianismo como religião oficial, Agostinho passa a ser um outro grande divulgador daquela moral cristã. Então, nós vamos ter aí grandes espíritos responsáveis pela divulgação da moral de Cristo. E aí a gente vê que até hoje Agostinho se ocupa disso, aquela resposta lindíssima à questão 919, que fala sobre o conhecimento de si mesmo, que fala sobre a gente parar todos os dias e refletirmos acerca dos nossos atos para consertá-los e não reproduzir nossos erros.
É esse espírito que traz essa mensagem de autoconhecimento. E a gente vê que Paulo e Agostinho foram espíritos que sofreram grandes transformações, são espíritos que sofreram grandes reformas íntimas, e são espíritos que vieram, de fato, colaborar com o progresso da humanidade. Então, há um elo entre o cristianismo e o espiritismo nas passagens das vidas desses dois espíritos. E aí a gente chega ao papo, de fato, da nossa tarde de hoje, dessa nova era, né? Como vai se dar isso? Quando vai se dar isso? Eu acho que são as grandes perguntas. Mas talvez deva começar pelo porquê. A nova era, de fato, significa que cada um de nós, pelo menos cada um de nós que chegar lá, passou por uma reforma íntima, a exemplo de que Saulo, a exemplo do que Agostinho, Madalena e muitos outros, passou por uma reforma íntima, se alinhou com as leis de Deus, com as leis morais e progrediu ao ponto de chegar ao mundo de regeneração. O propósito é nos levar do ponto em que estamos, de um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, que nós possamos usufruir de uma felicidade como a que está prometida por Jesus e na doutrina e por aí vai. A gente precisa entender quais são os princípios que vão orientar essa transição de estado de planeta. Olha só, a gente pode pensar o seguinte: que princípios orientam essa transição? A transição que se dá interna em nós, como espíritos que se aperfeiçoam, que passam pela reforma íntima, e a repercussão que isso tem no planeta, no orbe, que deixa de ser de provas e expiações e passa a ser um orbe de regeneração. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em Deus, que nós estamos, que toda essa transição está sendo gerida, está sendo administrada por Deus. Quem é Deus para a gente que é espírita? Quem é Deus para a gente que se propôs a estudar essa filosofia? Deus é a causa primária, o que a gente consegue entender, né? Olha a nossa pretensão. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus, a gente entende os atributos, que ele é profundamente bom, que ele é profundamente justo, que as leis dele são imutáveis, o que significa dizer, se eu cumprir a lei, eu vou chegar a um determinado resultado, não vai ter mudança de regra no meio do caminho. Então, é esse Deus a que eu estou me referindo, tá? E a Gênese nos diz, no capítulo 2, que fala sobre Deus, que existe um princípio desse Deus. É o princípio da provisão individual, da providência divina. O que é isso, Cristiana? Que história é essa? Resumindo, como está na referência ali embaixo, quer dizer que estamos nele como ele está em nós. João falou isso na sua primeira carta. Significa que tudo que se passa com a gente, na gente, no que a gente entende que é dentro da gente, Deus sabe. Significa que cada um de nós, cada existência nossa, nos nossos mínimos detalhes, está sendo conhecida, supervisionada e orientada por Deus. É isso que significa essa providência, essa provisão individual para cada um da providência divina. E aí a gente pode, para exemplificar isso, recorrer ao Emmanuel, né? Emmanuel nos conta, no livro Há 2000 anos, que quando ele estava na existência dele de Públio Lentulus, lá no começo da era cristã, ele teve um sonho. Isso é logo a introdução do livro. Nesse sonho, ele é levado a uma junta, é uma junta avaliadora das existências dele, mas é uma junta também de orientação. A gente pode entender como a programação da reencarnação dele, tá?
E nessa junta, ele toma conhecimento de existência anterior dele, quando ele era Públio Lentulus Sura, ele era bisavô dele, tá? E ele cometeu, assim, vários atos fora das leis morais, fora das leis de Deus. Ele matou com crueldade, cegou as pessoas, fez muito mal, como era típico do homem daquela época, porque nós também fizemos isso. E aí Emmanuel fala que naquela ocasião apresentaram para ele duas hipóteses. Olha, Públio, você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida. Você vai estar frente a frente com a hipótese de ter um progresso espiritual mais suave e mais leve. Cumpre a você entender esse momento, aproveitá-lo e ajudar a sua progressão espiritual. Mas isso também não é obrigatório. Se você não fizer, você vai progredir, só que em outro ritmo. Beleza. Todos nós sabemos o que aconteceu. Eu espero não estar dando spoiler para nenhum de nós. Naquela existência, Emmanuel teve um fato ímpar, uma ocasião ímpar, não só na experiência dele, mas na da humanidade. Emmanuel teve a possibilidade de ficar frente a frente com Jesus. E aí, ele frente a frente com Jesus, Jesus convidou-o para que ele abandonasse as práticas dele, para que ele perdoasse, para que ele fizesse de outra maneira, e Emmanuel não quis. Porque Deus, ele orienta, mas o Criador não erra com a criatura. Emmanuel teve o livre-arbítrio dele e sofreu as consequências. Nós vemos aí as encarnações pelas quais Emmanuel passou à frente, porque ele não atendeu o chamado naquele momento. O que isso significa? Que nós, como espíritos que somos, cada um de nós, precisa aprender a fazer essas escolhas, precisa aprender a fazer escolhas diferentes, nós precisamos nos reformar para que a gente possa progredir pessoalmente e para que essa progressão pessoal consiga refletir na progressão do planeta. Então, para ver a transformação da humanidade, é necessário que aconteçam bilhões de transformações individuais. Nós vamos para o segundo princípio, que é o princípio da solidariedade das existências. Achei esse dos mais interessantes para a gente compreender essa nova era, porque aí a gente está se entendendo também. Nós precisamos lembrar que as encarnações são solidárias. E aí eu coloquei uma observação ali. São solidárias para dentro e para fora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, hoje em dia, a cristiana é o resultado de todas as encarnações anteriores dela, que eu trago em mim cada uma das vidas que eu tive, e que eu aprendi, aos poucos, a ir dominando os traços que não eram tão positivos e aflorar os traços melhores das minhas características. Mas o mal está em mim lá dentro, de alguma forma. A barbárie, a agressividade, em todos nós, né? Então, eu sou hoje o resultado de créditos e débitos que encarnações anteriores minhas tenham tido. E aí eu também preciso lembrar que essas encarnações são solidárias para fora. O que isso significa? Cada vez que o meu espírito encarnou, eu construí um conjunto de relações familiares, relações sociais. E essas encarnações, elas atuam umas sobre as outras. Então, eu não só tenho créditos e débitos da minha existência, eu tenho credores e eu tenho devedores. E as coisas todas são organizadas em conjunto. Então, a gente precisa lembrar disso para entender que é gradativo, que é aos poucos. E a reestruturação, antes, deixa eu falar do caráter pedagógico. Como nós temos que saudar e nós temos que receber muitos créditos, a gente, a cada encarnação, escolhe um conjunto de coisas que a gente vai trabalhar.
Esse é o caráter pedagógico. Porque, assim, a gente trabalha na espiritualidade, a gente escolhe o que a gente vai fazer, eles ajudam a gente a encarnar com o grupo com o qual a gente tem que se ajustar naquele momento e pronto, descemos para as provas. É exatamente quando a gente é criança e a gente vai para o colégio, gente. O conhecimento a gente adquire quando a professora fala. Então, o conhecimento a gente adquire quando a gente está lá no mundo espiritual. E aí, colocam um papel na frente e a gente tem que fazer a nossa prova. O papel no espiritismo é a própria encarnação. E a gente vem aqui para comprovar se a gente conseguiu ou não entender aquilo que nos ensinaram. Beleza. A gente pode achar que, apesar da multitude de seres que nós fomos, essas provas são imensas. Não é bem assim. Elas são restritas àquele momento. Aí a gente tem que pensar o seguinte: poxa, se eu não tivesse nascido nessa família, minha vida seria tal. Ou então, se eu não tivesse esse trabalho, eu faria não sei o quê. Ou se eu morasse em outro país. Olha, gente, eu ouso dizer que se a gente mudar de família, mudar de país e mudar de trabalho, provavelmente as nossas provas vão ser as mesmas, porque é aquilo pelo que a gente tem que passar para poder evoluir. Então, o que eu quero dizer é que a reestruturação desse nosso destino. Voltei. A reestruturação desse nosso destino espiritual nem sempre vai ser fácil. Isso é muito comum da gente ver em relacionamentos pessoais. A gente vive um relacionamento amoroso com alguém, a gente identifica nesse relacionamento que existem problemas, defeitos, a gente acaba com aquele relacionamento. Passa um tempo, inicia outro relacionamento, e quando a gente vê, a gente cai nas mesmas armadilhas, a gente está enfrentando os mesmos problemas. Então, isso está com a gente é que tem que superar aquela situação. E todo mundo já deve ter experimentado, quando a gente passa pela prova, a gente percebe, encarnado mesmo, que passou pela prova, às vezes só quando desencarna, mas a gente pode perceber a sensação de liberdade, a sensação de peso tirado das costas é imensa. Mas a gente tem que ter um cuidado. A gente passou por aquela prova. E como disse Jesus lá para a mulher adúltera, a gente deve seguir e não pecar mais, para que não aconteça coisa pior. Porque a gente pode tornar a sair do caminho das leis de Deus e cometer outros erros. Então, há que ser uma reforma, de fato, compreendida, sentida, para que a gente possa progredir. E o último dos princípios... Ai, que bom, agora resolveu parar aqui. Foi. O último princípio é o princípio da solidariedade dos mundos, que eu acho dos mais interessantes. Está lá. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu procurei demonstrar isso para vocês de uma maneira científica, trazendo lá aquela imagem do nosso universo, né? Com 1,6 sextilhões de planetas estimados, a gente não pode duvidar disso. A ideia é dizer para vocês que nenhum orbe, nenhum planeta está isolado no plano da criação. Todos são solidários e contam com colaboração mútua. É igual a gente em interação com outros espíritos. Para que um grupo familiar progrida, para que um grupo comunitário progrida, cada um desses indivíduos tem que progredir. Então, a mesma coisa acontece com planetas. A gente vai ser arrastado porque outros orbes, na realidade, espíritos de outros orbes vão nos ajudar. E é exatamente esse o segundo aspecto. A gente tem um upgrade, né? Então, como aconteceu com Capela. Capela progrediu, havia um grupo de espíritos lá que tinha progresso intelectual, mas também não tinha progresso moral. Esse grupo de espíritos foram expurgados e, a caminho da luz, Emmanuel nos fala que a origem do povo hindu, a origem do povo egípcio, eles vieram ajudar a nós aqui, supostamente a raça adâmica já estava aqui, a dar o salto intelectual que a gente precisava para progredir. Vira e mexe, a gente tem isso e, eventualmente,
Os espíritos entre nós que não conseguirem seguir com a Terra vão ser expurgados para ajudar planetas mais atrasados. E é para dizer também que esses espíritos que encarnam aqui na Terra nem sempre são espíritos que vêm para modificação de países, de sociedades, para algo muito grande. Às vezes é uma encarnação para ajudar só um grupo familiar que está estagnado. O exemplo está lá em Renúncia, o espírito de Alcione, que já estava vivendo em mundos muito superiores mesmo, quando pede licença para encarnar na Terra, o que o espírito orientador dela diz que vai ser sofrido. Mas ela vem porque ela precisa desatar alguns nós para ajudar a evolução de um grupo familiar, de um grupo amado dela, muito querido, que estava estacionado. Bezerra de Menezes está na mesma situação. E aí a gente deve se perguntar também, para onde caminha essa nova era? Né? Que nova era é essa? Então, a nova era está diretamente relacionada com a escala evolutiva espírita que Kardec e os espíritos trouxeram para a gente de forma didática, tá, gente? Para a gente identificar ali naquela escala espírita que nós, habitantes encarnados e os desencarnados da Terra, nós somos espíritos de terceira ordem. Tudo muito baixinho, espíritos imperfeitos, e na gente, os sentimentos que ainda predominam são o materialismo, o egoísmo e o orgulho, né? Um apego extremo à matéria. Vejam bem, os espíritos não condenam a matéria, eles não nos ensinam a menosprezá-la. Muito ao contrário, eles dizem que é o vaso necessário para que a gente possa receber o espírito e programar, realizar a nossa progressão. O problema é que hoje em dia a gente vive uma era de excesso apego à matéria e de descaso do que é espiritual e do que é emocional. Não é absurdo a gente dizer que, por isso, a gente vive um momento em que as pessoas, às vezes, aos olhos externos, têm tudo o que é preciso para serem felizes, e quando vê, a gente está vendo aí o planeta passar por uma pandemia de suicídios. É um vazio existencial que tem essas pessoas, um apego imenso à materialidade que não lhes dá conforto. Nós temos o predomínio do egoísmo, as pessoas querendo tudo para si e não olhando para os outros, ainda não entendendo que se não for um pouco para cada um, não vai ser bom para ninguém. E nós temos as pessoas, nós temos as pessoas, não, nós somos orgulhosos, porque nós não sabemos ainda reconhecer nossos erros, nós não sabemos nos apequenar naquilo em que nós não conhecemos, a gente não reconhece, não é agradecido, nós criamos relações muito difíceis entre nós. O problema da nossa sociedade, já tinha anunciado Emmanuel, né? Que há um descompasso muito grande entre o homem material e o homem espiritual. Enquanto a nossa sociedade produzir aos montes indivíduos que sejam materialistas, orgulhosos e egoístas, nós não vamos desenvolver a asa da moralidade. A asa da intelectualidade já está. A asa da moralidade tem que chegar, porque senão a gente não voa, senão a humanidade não consegue regular o passo para alcançar um mundo de regeneração. E a grande última pergunta, seu Armando, eu estou terminando. Pois é, já ia te chamar a atenção, tudo bem. Eu vi o seu rostinho, o senhor me falou mentalmente. Como e quando essa nova era vai chegar, vai acontecer? Pois bem, os espíritos tiveram cuidado de contar para a gente, no último capítulo da Gênese, que é o último livro da codificação, que esse movimento não vai ser um movimento que vai gerar um espetáculo. Não vai ter anjo tocando trombeta, anunciando o apocalipse e tendo shows hollywoodianos para a instauração da nova era. Muito pelo contrário. Essa mudança vai ser de uma maneira muito normal, atendendo às leis divinas, atendendo às leis morais. Como é que ela vai acontecer? Do berço ao túmulo.
todos os dias, e já está acontecendo. Nós já começamos essa transição para a nova era. São chegados os tempos, é uma mensagem que tem 200 anos. E por que vai acontecer do berço até o túmulo? Porque vai ser assim, cada espírito que deixar o corpo físico e for daqueles que tiver cristalizado no mal, for daqueles que não tiver se aprumado minimamente, moralmente, vai ser expurgado. Ele vai sair, ele não vai ser só um espírito que não vai encarnar mais. Ele vai ser um espírito que não vai mais estar na psicosfera da Terra, porque o espírito desencarnado pode influenciar na Terra. Então, esses espíritos onde predomina o mal serão expurgados gradativamente. Quando vierem os novos espíritos, quando eles nascerem, aonde poderiam encarnar esses espíritos que tivessem a tendência do mal, já vai encarnar essa geração de espíritos novos. Talvez esses irmãos que venham nos ajudar de outros orbes. E esses irmãos é que vão nos ajudar a fazer a transição planetária mais profunda. Veja bem, eles vão fazer? Não, eles vão ajudar. Porque, assim, virá uma gama de espíritos superiores moralmente, muito fortes moralmente, mas virão também espíritos bondosos, espíritos medianos, para ajudar. E quiçá um desses, eu espero que sejamos nós, as ferramentinhas, os trabalhadores desse momento. Então, é nesse movimento que isso vai acontecer. E eu peço a vocês para ler esse último parágrafo, que eu acho muito bonito, e eu vou contar uma historinha depois, que eu acho que é bem exemplifica bem essa situação. Disse lá, disseram os espíritos... Rapidamente, tá? Por favor. Rapidamente, seu Armando. Disseram os espíritos, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente o povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, quer dizer, grande saída de espíritos que não sejam bons. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Ou seja, não vai acontecer como aconteceu e sumiram os dinossauros, vai ser devagar. Parece que não está acontecendo, a gente não vai perceber, mas já está em curso. Tudo, pois, se processará exteriormente, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea, do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava há 2000 anos. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Então, assim, veio a mensagem do Cristo e a história é a seguinte. O Haroldo Dutra Dias, quando eu estava estudando para elaborar essa palestra, ele contou um fato muito interessante. Um casal foi procurá-lo pedindo orientação. O casal era formado pelo marido. O marido tinha como profissão piloto da aviação civil, um cara muito cartesiano, muito lógico, muito racional, científico, que não acreditava em Deus. Sua esposa, uma professora, um pouco mais aberta, mas absolutamente desligada de religião. Eles tinham uma filha de 3, 4 anos, e um belo dia, ele estava voltando do trabalho, a esposa foi buscá-lo no aeroporto, eles estavam voltando para casa, a menina olhou para fora do carro, olhou para o céu e disse assim, mamãe, quanto tempo demora para a gente descer de lá para cá?
E aí o pai ficou meio transtornado, ficou meio perturbado, perguntou para a esposa o seguinte: vem cá, o que você está ensinando para essa menina? O que essa menina está vendo? O que ela está escutando? Onde que ela está tirando essas histórias? A mãe ficou meio assim, mas assim, resolveu atender a curiosidade da criança primeiro. Ela disse para a menina que ela mesma não tinha certeza se existia lá em cima, se existia antes, se tinha algum tempo antes de voltar. A menina interrompeu a mãe no meio do caminho e disse assim: mamãe, olha só, que tem antes e que tem lá em cima, eu sei, eu tenho certeza, eu só quero saber quanto tempo. E aí os pais ficaram absolutamente transtornados, porque eles não tinham como ajudar a criança naquela dúvida simples. E diz que esse tipo de dúvida foram aparecendo dúvidas sucessivas. Pois bem, eles foram procurar o Haroldo recomendou que eles fossem para um centro espírita, eles hoje em dia se encontram estudando no ESD, e aí o muito engraçado é que enquanto essa menininha, isso já tem uns 3, 4 anos, leva esses pais para a evangelização, porque de fato é isso que ela está fazendo, ela vai conversar com pessoas adultas, com pessoas mais velhas, que possam esclarecer essas dúvidas mais substanciosas que ela tem e os pais já não têm como satisfazer. Então, vejam, essa nova geração chega e é o amor que vai conduzir a gente à mudança, ao salto necessário que nós precisamos, para que individualmente a gente possa progredir e aí sim levar a nossa humanidade para atravessar essa transição planetária até chegar no mundo de regeneração. Seu Armando, está entregue, me desculpa a demora, eu espero que eu tenha contribuído e que vocês saiam daqui com muitas curiosidades na tarde de hoje. Sem problemas, tá?